Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. O que você falou, Vini? Desculpa, eu estava... Nosso convidado. Ah, nosso FDP VIP já está conosco. Nosso FDP VIP é um dos maiores jornalistas do país, um dos grandes âncoras do país e tem um carisma super especial, um cara muito gente boa, que eu vou deixar Domênico Bering fazer as honras e anunciá-lo. André Plihal. Já tá aí com a gente, Vini? Opa! Fala, André. Hoje o André Plihal é o bola da vez do FDP. Bola da vez do FDP. Filhos da pauta. Agora você é um filho da pauta, como o Bob lançou, VIP. Você é um filho da pauta VIP agora, um FDP VIP. Gostei, Domênico. Como é que tá, André? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Passando frio aqui em São Paulo já há alguns dias e sem previsão de melhora. Choveu a semana toda aqui. Pelo menos a previsão é de que no final de semana vai continuar frio, mas com solzinho. Já dá uma amenizada, já dá uma atenuada. Mas de resto, tudo ótimo. Em compensação, Belo Horizonte, 35 graus. Um forno, um maçarico aqui, André. Loucura, hein? Muito seco. Muito seco e muito calor. Eu tô achando que esse rapaz mora em outro país, não é? Cara, frio. Pra você ter uma ideia, André Plihal, a gente tá com saudade das pessoas que falam cuspindo, porque aqui não cai água, pra você ter uma ideia. Nossa, meu Deus. O negócio aqui tá complicado, meu velho. André, tá muito seco. Vou te fazer a primeira pergunta. Esses dias você me ligou, né, para eu fazer uma pergunta pro Fábio Santos. Eu falei ali que o Fábio Santos era uma das unanimidades que eu conhecia entre os jogadores de futebol. Você, enquanto repórter, pelo que eu converso com os nossos companheiros, também tem essa visão, né, dos jornalistas e tal. E mais, tem também dos jogadores de futebol. Porque criou-se essa rivalidade, né? Jogador de futebol de um lado, que não gosta da imprensa do outro. Você é um cara que tem um programa, né, que é o Bola da Vez, e que tem essa relação super amistosa com os jogadores, com a boleirada. Como é que você vê esse processo assim? Então, Domênico, na realidade, eu até tenho uma relação mais próxima com os jogadores no outro programa que eu apresento na ESPN, que é o Resenha. Isso. Ali você ainda consegue ter esse, mesmo que muito rápido, né? Porque quando os jogadores da atualidade nos visitam, é ali uma vez e depois o cara vai retornar, sabe-se lá quando. Mas é um jeito de você estabelecer ali uma relação que hoje, mesmo os setoristas, né, Domênico, vocês acompanham isso também de perto, mesmo os setoristas hoje têm uma distância regulamentar dos jogadores. Algo que 10 anos atrás, talvez um pouco mais, 15 anos atrás, uma década e meia atrás, era totalmente diferente. Existia realmente uma proximidade diária muito considerável. Isso é explicável, é justificável, porque hoje o número de veículos, de emissoras, enfim, veículos em geral, é infinitamente maior do que 2 décadas atrás. Mas, por outro lado, realmente perdeu-se aquele laço que era importante também para o trabalho, ou muito importante para o trabalho especialmente, porque a partir dessas relações você conseguia informações, você conseguia boas pautas, fazer boas matérias, e hoje, eu sempre falo para a galera mais jovem, se você mandar um macaco para o treino no lugar do repórter, ele volta rigorosamente com o mesmo material, né? Eu já vi repórteres indo a centros de treinamento que nem a pergunta ali, a única pergunta que ele tem direito a fazer na coletiva, ele faz. Quer dizer, a presença dele naquele local era totalmente dispensável. É uma pena, eu acho que dá para burlar um pouquinho essa realidade, dá para escapar um pouco com um pouco de criatividade. Mas, Domênico, pensar é uma das coisas mais difíceis do mundo. E hoje você tem tantas ofertas de entretenimento e tal, e esse sistema atual, ele te deixa, ao mesmo tempo que muito confortável, muito limitado, muito engessado, muito confortável. Você ali, para você se acostumar com aquela moleza de ter tudo na mão, e mesmo que os outros tenham o mesmo material,
é um 2. E é uma pena, porque realmente a forma de você apresentar o trabalho jornalístico mudou muito. André, essa é uma reflexão muito importante. Você sabe que uma das propostas dos Filhos da Pauta, né? E a gente pensa nisso, é fazer uma reflexão também do trabalho da imprensa, do nosso trabalho. Somos Filhos da Pauta e a gente... eu percebo que há hoje uma diferença muito grande, e não só quando a gente fala da editoria de esportes, mas em todas as editorias, uma diferença muito grande entre o jornalismo profissional, o jornalismo de informação e o jornalismo de entretenimento, ou aquele mesmo informal, feito por quem acha que viu a notícia e resolveu contar aquela história daquele jeito. Mas especialmente na nossa editoria, que é esportes, hoje tem uma confusão muito grande entre o que é contar a história do jogo, a história do jogador, como você faz nos seus programas e tudo mais, e o que é se autopromover em cima daquilo, né? Virar a estrela do esporte, que nós não somos as estrelas, nós somos só os contadores de história, né? E isso acaba transformando essa relação numa relação meio de muito atrito, assim. E eu acho que é uma coisa que você faz com maestria, que é conseguir amaciar esse tipo de relação. Como é que você faz isso? Então, eu estou há 27 anos, né, nesse meio. Então, eu posso dizer que eu fui forjado, pelo menos forjado pela galera das antigas, que realmente tinha como princípio básico que a estrela não era o jornalista, não era o repórter, mas sim o jogador, o treinador, enfim, o cara que fazia o gol no domingo no estádio lotado, e não quem estava atrás do gol ali registrando aquele momento. Eu entendo que devesse continuar sendo dessa maneira, embora também reconheça que o mundo como um todo, não só no nosso segmento do jornalismo esportivo no caso, mudou demais, né? Hoje eu vejo um pessoal mais jovem, e eu nem recrimino tanto, porque é assim que a banda toca, Bob, muitas vezes está mais preocupado com o post de Instagram que ele vai fazer do local onde ele está trabalhando, do que propriamente com o trabalho, do que efetivamente com a reportagem. E acho que assim, isso acho que deixa muito evidente como as coisas são hoje. De fato, a sacada, eu acho que você pode fazer uma matéria informativa mais leve, até com uma dose ali razoável de entretenimento, tal. Não precisa ser uma coisa sisuda, ainda mais com o esporte. Claro que mesmo no esporte, em algumas situações, pede uma pegada mais séria. Mas acho que no grosso, no dia a dia, num jogo de futebol em geral, acho que você pode ter uma pitada de leveza, até mais do que isso. O que não impede, assim, o que eu não gosto é de forçação de barra, né? A piada pela piada, a graça pela graça, acho que perde-se aí o que eu iniciei nessa minha resposta, a essência do jornalismo. Eu acho que o nosso trabalho deveria, pelo menos, continuar sendo mostrar o que os astros fazem, não a gente se colocar nesse papel de astro. Ô, Plihal, CJ aqui que está falando, grande prazer, grande consumidor de suas redes e de seus produtos. Que prazer ter você aqui. E você disse na primeira resposta para o Domênio que pensar está cada vez mais difícil. E aí, lendo, eu vou te fazer pensar, e eu sei que da sua capacidade. Marido da Kika, pai da Cacá, repórter e repórter. Isso é no seu perfil de Twitter. E você disse que se não fosse repórter, melhor nem pensar. Então pensa, já que pensar é difícil, não fosse repórter, o que seria o Plihal? Boa noite. É muito fácil responder, CJ. Qualquer coisa que eu fizesse, eu ia fazer mal, eu tenho certeza absoluta. Porque eu não tinha o menor traquejo para nada. Assim, administrador de empresas seria ruim, porque eu detesto a parte mais burocrática da coisa, detesto lidar com números, então não seria um bom administrador de empresas. Advogado, tenho dificuldade porque eu seria talvez muito seletivo na escolha dos meus clientes e eu passaria fome. Engenheiro, era uma tragédia em matemática, já falei que cálculos não eram o meu forte. Então, ainda bem que a única coisa em que eu poderia me dar relativamente bem
foi a que eu acabei me encontrando, também meio que por acaso, né? Porque, e aí continua sendo assim hoje, né? Depois de tantos anos. O cara tem que decidir o que vai fazer da vida aos 17 anos. Uma loucura, um absurdo. Mas, por muita sorte, o jornalismo entrou na minha vida. E o jornalismo esportivo também, por acaso, entrou eu sendo um cara super apaixonado por todas as modalidades. Uniu ali a fome com a vontade de comer. E não fiquei rico, não estou longe de estar resolvido financeiramente, mas fui muito feliz nesses 27 anos aí que eu contei para vocês, e tenho certeza que serei, enquanto jornalista, feliz fazendo o que eu estiver fazendo, no local em que eu estiver. Eu tenho certeza absoluta que trabalhar com o que gosta é a melhor condição possível para um profissional. Desculpa, Bob, porque na sua segunda resposta para o Bob, eu achei tão legal, porque futebol é entretenimento, humor, na minha opinião, isso é o meu jeito de consumir. Quanto mais natural, mais engraçado e melhor é. Só que essa busca pelo like, pelas curtidas, ela não é só do jornalismo, né? A gente vê dentista, médico, que quanto mais harmonização facial e mais publicação tem, mais... Vou usar uma figura aqui de Dr. Ray, mas não rotulando ele, mas são profissionais. Foi longe, hein? Porque é um cara que gostava de mostrar o trabalho. Então hoje, quanto mais exposto é a você, mais curtida você tem, né? Não é o conteúdo. Tem um negócio... E essa exposição, eu nem sei se é bom isso, eu acho que não é, ela realmente gera dinheiro, gera ganhos financeiros. Então, você consegue entender até que um profissional de saúde seja meio pavão, tal, isso, porque o cara realmente passa a ganhar mais, a ter mais clientes. Não são só os likes, né? Os likes resultam em dinheiro, em grana. Então, a gente está nesses tempos mesmo em que a exposição e a forma de se mostrar, de se expor, muitas vezes dita a sua vida em qualquer profissão aí, que antigamente o anonimato era uma coisa nem natural, era a condição de qualquer médico. Raríssimos eram os médicos conhecidos publicamente, né? Muito raros. Hoje você tem todo tipo de profissional exposto o tempo todo. É engraçado, né, Plihal? Porque eu tive grandes mestres, eu estou nesse negócio há quase 30 anos também. Tive grandes mestres. Um dos meus grandes mestres está sentado aqui na ponta. Guilherme Mendes. Cara que me ensinou muito. E uma das grandes lições que ele me deu foi a seguinte: nós não somos jornalistas esportivos. E eu repito isso quando eu faço palestras nas faculdades e tal. Eu digo assim, não existe o jornalista esportivo, porque você não faz jornalismo por esporte. Nós somos jornalistas e trabalhamos na editoria de esportes. Se precisar contar a história da política, nós vamos contar. Se precisar contar a história no cinema, nós vamos contar. Se precisar contar a história do teatro, nós vamos contar, e assim por diante. E eu acho que dentro dessa filosofia, assim, nós somos jornalistas, nós somos jornalistas por esporte, a gente acaba criando uma percepção, né? E uma exposição maior, porque a gente trabalha com uma matéria que é de muita exposição. Então as pessoas confundem muito. E muita gente cai nessa armadilha, dizer assim, não, porque eu sou fulano de tal, jornalista esportivo, e eu sou a estrela e sou maior do que a notícia. E isso é uma das coisas mais que me causam mais tristeza quando eu vejo alguém querer ser maior do que a notícia. Acho que a gente não pode nunca querer ser maior do que a notícia. E eu estou te dando esse depoimento porque eu vejo a forma como você apresenta os seus programas, e eu acho que você faz brilhantemente isso, deixando que os seus entrevistados brilhem. Afinal de contas, a gente é escada para a notícia. Eu vou passar a bola para o meu mestre, Guilherme Mendes, que está aqui ao lado. Muito obrigado. Quer falar, André? Não, só abstraindo o fato de que jornalistas também passaram a ganhar mais dinheiro por conta dessa exposição em rede social, essa coisa frenética, exagerada e tal. Eu também tive um mestre, eu acho que, quando a gente está iniciando e tem a sorte, a felicidade de encontrar alguém brilhante ao lado, ainda mais te comandando, isso é fundamental, é muito importante, e acaba te
te dando ensinamentos que você vai usar não só na sua vida profissional, como na sua vida pessoal, ou talvez até mais na vida pessoal, na sua vida em geral. Eu tive o José Trajano, que não admitia que a gente voltasse para a redação com um material comum. É claro que você não emplacava uma grande matéria todos os dias, mas você tinha a obrigação de ao menos tentar, principalmente em viagens, cobrindo grandes eventos, tal. Não importava para o Trajano só o que tinha acontecido no estádio, no ginásio, ali na partida, a entrevista com o jogador. O entorno, o ambiente também tinha obrigatoriamente que ser mostrado para o nosso assinante, para o nosso fã do esporte, do jeito que a gente chama. Por exemplo, a gente no auge do Guga primeiro do mundo, ali início dos anos 2001, a gente viajou a todos os torneios que ele disputou naquele período. Nem sempre a mesma equipe, a gente tinha uma espécie de rodízio, mas em muitos desses torneios a ESPN não tinha os direitos de transmissão. E quando você não tem os direitos, você tem a quantidade de imagens muito restrita. Você pode ali usar 2, 3 minutos. Também por isso, mas não só por isso, isso, na verdade, nos obrigava a procurar tudo o que estava acontecendo do ponto de vista social, político, comportamental, na cidade do torneio durante aqueles dias. E a gente, depois que voltava, além do factual que a gente enviava para os torneios, a grande maioria dos torneios era fora do país, que a gente enviava via satélite ainda, não tinha essa transmissão rápida por internet, era um perrengue danado. O Guilherme deve ter vivido isso, o Bob também viveu isso com certeza absoluta. Quando voltávamos das viagens, tínhamos a obrigação de fechar um mini documentário ali de 25, 30 minutos, mostrando justamente esse entorno, esse ambiente, esses aspectos todos que eu acabei de citar. Quer dizer, a quadra era muito pouco, o horizonte abria-se de uma maneira assim, sem fim, infinita mesmo. O céu era o limite. E a partir disso, mesmo no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, aqui em São Paulo, no meu caso, era assim. A gente não se contentava em voltar para a redação com a bola rolando ali, o cara cruzando, o outro fazendo gol de cabeça, tal. A gente sempre tentava mostrar um pouco mais. André, boa noite, Guilherme. Primeiro queria agradecer ao Bob pelas palavras e dizer que nós precisamos refazer aquelas contas do início do programa sobre a parte da humanidade que deu certo. Ali está um quinto FDP que deu certo também no mundo. André, boa noite, um prazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Neymar e a relação dele com a imprensa. Vira e mexe, a gente acompanha embates, principalmente da família do Neymar com alguns jornalistas. Você acha que o Neymar é um jogador perseguido pela imprensa brasileira? Putz, Guilherme, eu acho até que, de vez em quando, existe um pouco de pegação de pé. Mas essa pegação de pé se justifica um pouco pelo comportamento do Neymar em campo, muito pela forma como a família do Neymar conduz a carreira, no caso do Neymar, pai do filho. Eu acho que, a partir disso, criou-se realmente uma implicância e muitas vezes exagera um pouco na tinta das críticas. Tem coisa que outros atletas fazem igual ou pior, que não ganham a mesma repercussão, dimensão normal também, né? O Neymar é um nome muito mais forte do que os outros e é natural que ele repercuta mais que os outros. Lado bom e lado ruim. Um golaço do Neymar também acaba aparecendo muito mais do que um golaço de qualquer outro jogador brasileiro. Estamos nos restringindo aqui ao nosso país. Acho que tem uma pegação de pé, mas, como diria o outro, o Neymar muitas vezes pede para que isso aconteça, a família dele, o entorno do Neymar, muitas vezes dá motivo. Eu percebo, ou eu quero perceber, aí faltando 2 meses e pouquinho para a Copa do Mundo, que nesse momento, pela primeira vez, ele realmente está com a cabeça mais centrada na competição, no torneio, na profissão dele. Ele sabe, ele não é bobo, e as pessoas que estão ao redor dele, que essa Copa do Mundo pode ser um divisor de águas na forma como as pessoas daqui a 20 anos vão enxergar o Neymar. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo com o protagonismo do Neymar, e convenhamos que para o Brasil ganhar a Copa
muito provavelmente vai precisar do protagonismo do Neymar, ele vai subir muitos degraus aí em idolatria e na escala dos grandes jogadores brasileiros. Tem gente até que diz que ele pode vir a ser o primeiro pós-Pelé, o segundo no ranking nacional. Não sei, isso é muito discutível e sempre vai gerar muito debate. Então, acho que ele tem mesmo que botar a cabeça agora, mesmo que seja por pouco tempo e depois ele enlouqueça e fique mais indomável do que nunca a partir de janeiro do ano que vem. Agora, acho que ele tem que realmente se condicionar em fazer uma grande Copa do Mundo e me parece, pelo menos eu quero crer, que a coisa tá... Ele tá mudando um pouquinho. Nesse instante, não sei se é uma coisa pontual ou se vai ser desse jeito para sempre. Legal, André tá de volta com a gente. Vem pra tela. Vamos falar um pouquinho aí do que tá acontecendo, do factual, do futebol, né? Vamos começar falando desse jogo que é o jogo aí da decisão, né? Da semifinal da Copa do Brasil. O que você acha que vai rolar logo mais aí? Tá rolando já, né? Já tá rolando. Pelo que eu tô vendo aqui a distância, Bob, só tá dando Fluminense. Mesmo sendo no campo do Corinthians, a Neoquímica Arena, Fluminense até aqui, nessa primeira meia hora, 30 e poucos minutos, mandando no jogo e fazendo o Cássio trabalhar bastante. Eu imaginava que o Corinthians hoje fosse ter o domínio do jogo e estar, por conta disso, mais perto da classificação, porque sem o André ali no meio campo, para o Fluminense, a dificuldade fica muito maior. O André, para mim, é uma peça-chave super importante, das mais importantes do time do Fluminense, mas não. Até aqui, claro que esse quadro pode ser modificado, mas até aqui, tricolor carioca mandando na semifinal. André, ano passado o Atlético ganhou quase tudo, né? Não ganhou a Libertadores ali por um critério, pela regra, né? 2 empates. Um gol, né? Eu queria saber como é que você tá vendo esse ano o Atlético, né? Muita gente esperava que o Atlético fosse repetir, ganhar títulos como ganhou ano passado. Muita gente entende que o elenco, inclusive, melhorou. Como é que vocês daí, de São Paulo, estão vendo o ano do Atlético? Eu também imaginava isso, Domênico. Tem, né, aquela coisa do jogador satisfeito, com a barriga cheia, que no segundo ano... Na verdade, o ano crítico costuma ser o terceiro, né? Grandes times conseguem aqui no Brasil, ou mesmo aqui no Brasil, 2 anos assim com muitos triunfos. O Atlético teve um ano avassalador, venceu o Campeonato Brasileiro, assim, a gente já sabia que ia vencer com muito tempo de antecedência, mesmo antes de ter a distância ali matemática suficiente para isso. Estava na cara que o Atlético seria campeão, até mais do que agora que o Palmeiras será o campeão. E na Copa do Brasil também, na decisão ali, não teve nenhuma dificuldade contra o Atlético Paranaense. Foi um título super categórico. Na Libertadores, eliminado no critério do gol sofrido em casa, foi melhor que o Palmeiras nos 2 jogos. No Allianz Parque, esmagou o Palmeiras. Teve aquele pênalti do Hulk ali no primeiro tempo desperdiçado. Mas assim, o Atlético não merecia ter saído do Allianz Parque aquele dia com um resultado que não fosse a vitória. E aí poderia ter sido campeão contra o Flamengo. Era briga de cachorro grande. Não tem a gente como saber, como prever o que aconteceria. Esse ano eu não gostei da escolha do treinador. Na verdade, eu não entendi. Embora também a diretoria tenha ficado ali com um tempo muito apertado para escolher um técnico, porque o Cuca avisou da sua saída, faltando poucos dias para a reapresentação do time, para iniciar a pré-temporada. No ano já muito problemático por conta da Copa do Mundo, com 1 mês menos de calendário. E de cara, assim, a gente percebeu que aquele encanto de 2021 não existia mais. Só que, como você falou, o Atlético se reforçou, tem um elenco mais forte do que o do ano passado, em nomes mais fortes. O momento dos jogadores é muito inferior, mas a gente não sabia que seria, não sabia que o Hulk desceria a ladeira, perderia tanto rendimento em comparação ao ano passado. E, putz, os retornos do Cuca, embora seja dos principais treinadores brasileiros,
não costumam ser muito bem sucedidos, né? Isso já havia acontecido no Palmeiras, já havia acontecido no São Paulo e agora aconteceu no Atlético. Tudo bem que ele voltou muito rápido, né? Ali um semestre, 6 meses depois de sair, mas acaba que aquele elo do ano passado se desmanchou e não se junta novamente assim tão depressa, tão rápido. Acho que tem que classificar de qualquer maneira para a Copa Libertadores ano que vem, na fase de grupos, porque senão é um perrengue também, já jogar ali 2 mata-matas antes ali de começar a temporada de verdade. É muito perigoso, além de ser um perrengue, é perigoso. Eu acho que vai conseguir a classificação porque, em termos de material humano, de qualidade, segue sendo um dos 3 principais elencos do Brasil. Mas realmente 2022 é muito decepcionante se a gente pensar o que foi 21. Ô Plihal, você acha que com a SAF diminuiremos muito a dança de treinadores no nosso futebol resultadista, ou a cultura ainda, independente de SAF ou associação, ela vai ser mantida com clubes aí com 4 treinadores em uma temporada? Como é que você vê essa chegada de SAF para os treinadores? Eu acho, CJ, que a gente vai ter SAFs e SAFs, né? Do recorte muito pequeno que a gente tem por enquanto, vamos pensar em Cruzeiro na B e Botafogo na A, o Cruzeiro nem deu motivo para que o seu treinador fosse mandado embora. Mas o Botafogo deu, né? E ele foi mantido. Em qualquer outra circunstância no próprio Botafogo, a essa altura o clube já teria trocado aí uns 2, 3 treinadores. Então pode ser que diminua o número de trocas, porque de fato esse devaneio, essa loucura que no Brasil, que acontece no Brasil, acontece porque as pessoas que estão à frente dos clubes têm um compromisso com o clube que vai até a página 6. Porque a gente sabe o que despende cada dispensa de treinador, né? Você acaba acumulando um prejuízo econômico também gigantesco, e quando o dono do dinheiro é quem manda, isso fatalmente vai ficar mais restrito, vai diminuir. Isso com certeza vai diminuir. Mas eu também espero, CJ, algumas SAFs meio irresponsáveis. Sim. Que nem todo mundo é igual, nem todas as empresas são iguais. Parece que o Corinthians estava tomando um sufoco e fez um gol, né? Renato Augusto. Renato Augusto. Isso costuma acontecer também. Isso acontece com o Corinthians, inclusive, com alguma frequência. Você acha que corre algum risco de acontecer com o Palmeiras esse ano? Por exemplo, o que aconteceu lá em 2009, né, que estava lá disparado na frente e tal, e de repente teve uma queda, o Flamengo emendou ali aquela sequência e bateu o campeão. Você acha que corre o risco do Palmeiras perder um pouco o foco nessa reta final e alguém fazer um sprint e chegar na frente, ou esse campeonato já é do Palmeiras? Bob, seria a maior catástrofe dos pontos corridos aí em 21 anos de pontos corridos. Seria a maior pipocada de todos os tempos, porque o Palmeiras só joga o Campeonato Brasileiro e é um time que perde muito pouco, né? É um time muito consistente. Então, com essa diferença que alcançou ali de 3 rodadas à frente dos outros, faltando 12 para terminar, né? Só um acidente muito grande. E o Palmeiras tem muitos jogos ganháveis. Os jogos mais difíceis, a maioria dos jogos mais difíceis já foi realizado. Tem daqui a 2 semanas o Galo aí em Belo Horizonte, mas de resto as paradas mais duras já passaram. Então, para mim seria uma grande surpresa se o Palmeiras não levasse o Campeonato Brasileiro. Do mesmo jeito que seria uma grande surpresa se o Flamengo perdesse a Copa Libertadores. Acho que na Copa do Brasil ainda tem lenha para queimar, seja com o Fluminense ou Corinthians. Mas a Libertadores contra o Atlético Paranaense, mesmo levando em conta muitas virtudes no time do Atlético Paranaense, o Flamengo dificilmente vai deixar escapar. Não vai perder 2 finais de Libertadores seguidas. Então acho que esses 2 campeonatos já estão com os donos encaminhados. André, eu acho que eu vou rolar uma bola meio quadrada para você, mas vamos lá. Para você, qual foi o melhor time brasileiro dos últimos tempos?
o Flamengo do Jorge Jesus, o Palmeiras do Abel Ferreira, que conquistou um monte de títulos, ou o Atlético do Cuca no ano passado? Eu acho que foi o Flamengo do Jorge Jesus, o time que mais encantou. E tinha todo o contexto ali, né? Porque aquela coisa de Maracanã, com 60 mil pessoas em todos os jogos. Tudo bem que isso aconteceu da mesma maneira no Mineirão no ano passado. E com o Palmeiras do Abel, em parte dessas conquistas também. Outra parte considerável se deu durante a pandemia, com os estádios vazios. Isso foi uma pena. Até a primeira Libertadores, né, dessa sequência aí, contra o Santos, num Maracanã que teve a liberação de menos de 10 mil pessoas. Então, perde-se muito em clima. Mas aquele Flamengo de 19, aquela formação que a gente até hoje sabe contar, enumerar do goleiro ao último jogador, o nível que alcançou de futebol, para mim foi o melhor dos três. Plihal, eu queria que você desse a sua opinião em relação a um assunto que a gente tem discutido muito, né, e tem sido recorrente, que é a arbitragem. E a gente vê aí os jogadores fazendo toda uma pressão e toda uma chatura e tal. Tá faltando pulso firme por parte da arbitragem? Na hora que o cara vai ali olhar o VAR e ver se a bola saiu, não saiu, se foi gol, se não foi gol, o cara fica ali enchendo o saco dele, tá faltando tirar um cartão vermelho e distribuir para uns 3 ou 4? Eu acho que para vários tipos de marcação, Domênico, tá faltando capacidade de quem arbitra. O juiz ali do campo, o responsável principal da sala de VAR. Eu acho que os caras são ruins de serviço. Eu acho que o que pega mais é esse ponto. E a partir daí, o jogador de futebol saca as coisas muito, muito depressa, eles perdem totalmente o respeito. O que acontece no Brasil nesse lado comportamental dos atletas é uma vergonha. O que acontece aqui com o jogador tentando ganhar tempo é irritante, goleiros especialmente, e do jeito que na proporção que de fato só ocorre no Brasil. É irritante você ver partidas do Campeonato Brasileiro em que times menores ou em situação mais difícil, atuando fora de casa, começam a querer ganhar tempo nos primeiros 5 minutos de jogo. É um absurdo, é muito chato. Eu não vou nem comparar com Premier League, tal, que é covardia, porque eu acho que passa muito pelo princípio do esporte, princípio do atleta, em respeitar o companheiro de profissão e, acima de tudo, respeitar o público ali que pagou ou o público que está em casa assistindo pela televisão. Eu acho um absurdo o que acontece. Mas voltando à arbitragem, Domênico, eu acho que os caras são muito ruins, porque eles erram demais. E tem também um complexo de aparecildos, que é a necessidade de querer assinar ali a participação e tal. O cara da cabine de VAR quer aparecer, aí é um pouco demais. Eu acho que o VAR só deveria ser... Tenho certeza que todos vocês aí no estúdio concordam. O VAR só deveria se fazer presente, só deveria aparecer assim como um último recurso. Se naquela jogada existisse uma dúvida assim muito importante. E o que a gente vê toda hora tendo a participação do VAR. Que eu nem gosto da ferramenta. Não era contra no início, e sei que de vez em quando ela evita alguma outra injustiça, mas eu acho que no grosso acabou prejudicando o futebol e tirando muito da magia desse esporte espetacular, maravilhoso, que é a coisa de você saber que saiu o gol e você pode comemorar o gol. Hoje em dia nem isso a gente consegue. Você comemora receoso. Às vezes nem comemora, só comemora depois que o gol que a jogada, que o lance passa pela análise do VAR e do árbitro de campo. Quer dizer, eu acho que a arbitragem no Brasil é um problemão e eu não vejo perspectivas rápidas de mudança. Porque a gente já teve aí mudanças nos comandos, né, ou no comando da arbitragem brasileira, né, e não viu, assim, na prática, nada diferente. Continua do mesmo jeito. E eu sou pouquíssimo esperançoso quanto à melhora da arbitragem no Brasil, que eu acho que é o câncer do futebol brasileiro. A gente tem 5 minutinhos aqui ainda, Plihal, mas não posso
deixar de fazer a pergunta assim, se você fosse eleger a melhor resenha e o melhor bola da vez, ou pelo menos não o melhor, mas aqueles inesquecíveis que você fala, caraca, esses convidados foram FODA demais, sabe? Quais na memória? Cara, o resenha é até não por acaso o resenha de maior audiência até hoje, que me deixou mais realizado foi com o Ronaldo Fenômeno, e já faz um tempinho, foi no final de 2016. Foi muito bacana porque isso é uma característica também do programa, por estar, à exceção do apresentador, só na companhia de atletas, ex-atletas, ex-jogadores, o convidado invariavelmente se solta demais. E eu nunca vi o Ronaldo tão desarmado quanto nesse resenha. Ele, de fato, parecia que estava numa conversa totalmente informal, que não tinha câmera ligada na frente dele. E, putz, o tamanho do convidado, o tamanho do personagem, não precisa nem dizer. Então, foi a junção ali de uma figura muito representativa com um programa muito bom. Do Bola da Vez a gente teve, alguns históricos, assim, realmente. Nesse período de pandemia, a gente gravou entre resenhas e bolas da vez mais de 200 programas. E me emocionou muito porque eu era fã de caderneta do entrevistado. E ele foi, além de ótimo entrevistado, muito amável, muito carinhoso. E 10 dias depois o cara sofreu outro acidente grave na vida. O Alessandro Zanardi, que para quem não sabe foi piloto de Fórmula Indy, piloto de Fórmula 1, campeão na Fórmula Indy, sofreu um acidente gravíssimo no oval, perdeu as pernas, teve as duas pernas decepadas na pista. Aí ele tornou-se ciclista, participando de competições paralímpicas, foi campeão olímpico, campeão paralímpico. Quer dizer, um exemplo de vida e assim, fazendo questão absoluta de transmitir esses valores, esse valor acima de tudo de recuperação, de superação. E uma pena, uma lástima, na semana seguinte à nossa gravação, ele sofreu um acidente treinando na estrada, entrou debaixo de um caminhão, e a gente tem poucas notícias a respeito da sua recuperação. Mais ou menos o que aconteceu com o Michael Schumacher. Pelo que eu andei lendo, ainda tenho alguma esperança de recuperação do Zanardi, se não completa, parcial. Isso não acontece com o Schumacher, né? Talvez o caso dele seja menos extremo do que o do Schumacher. Mas, de qualquer maneira, é muito triste. É um cara tão jovem e tão brilhante, tão iluminado, mais uma vez passar por isso. E uma semana antes, como eu disse, ele nos deu uma entrevista, para mim, assim, lição de vida. Na minha galeria das preferidas, essa não vai poder faltar nunca. André, temos um minutinho para terminar o programa. E em um minuto eu queria que você dissesse o seguinte: estamos confiantes para a Copa do Mundo? Temos chance? Estamos felizes? Eu sou zero Pacheco. Às vezes eu até sou chato para a seleção brasileira, Bob. Mas eu acho que a chance do Brasil é muito grande. Muito grande mesmo. É uma Copa fora da Europa, campo neutro. O meio de temporada aí não ajuda necessariamente o Brasil, porque todo mundo joga na Europa e todo mundo vai estar no meio de temporada. Todo mundo, eu digo que vai jogar a Copa do Mundo. E eu acho o trabalho do Tite muito consistente. É um time que perde pouquíssimo e chegou perto da Copa, e isso vai se manter, porque a gente realmente está às portas da Copa do Mundo, com muitos jogadores em estado de graça. E muitos jogadores ali dos setores decisivos de um time, né? Meio campo e ataque. E a defesa ali, eu acho que você tem alguns pontos de interrogação. Os laterais não são aqueles que a gente mais gosta. A gente tem algumas dúvidas sobre o Thiago Silva, não pela qualidade dele, mas pela idade dele. O Marquinhos eu confio bastante. Goleiro também a gente está muito bem servido. Eu acho que o Brasil é torneio, não dá para você falar, vai ganhar. Mas eu acho que a chance é muito grande. Também, só para finalizar, eu sei que o tempo está acabando, a concorrente mais próxima, para mim, a França, dificilmente vai ganhar 2 Copas do Mundo seguidas, né? Aí é uma questão estatística, histórica, é muito raro. Só o Brasil ali, 58 e 62, assim, né, que a gente acompanhou. Então, acho que a chance do Brasil ganhar a Copa é grande.
Não dá para cravar, não daria como mesmo, não teria como mesmo, mas eu estou bem confiante no título brasileiro. Só tenho a te agradecer, muito obrigado. Boa. Portas sempre abertas. Seja feliz, o FDP acabou hoje, mas obrigado, volta amanhã. Tchau, gente. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.